Saudamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre a bênção do Senhor. É muito comum você ouvir falar de bênçãos nas mensagens, nas pregações, mas os que esquecem de fazer é dizer para você como alcançar a bênção. Então, o nosso objetivo é esse: desviar para a direita ou para a esquerda. Essa bênção ela pode tardar ou nunca acontecer. E nós vamos lhe orientar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre o poço de Jacó, a mulher samaritana. A palavra nos fala assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, ou Siquém, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se, pois, ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus ele sai da Galiléia, da Judéia e vai agora para a Galiléia porque os judeus, os religiosos da época, ouve dizer que o que ele fazia agora crescia, a obra que ele fazia crescia. Então eles, no meio do caminho, já chegando em Samaria, ele para ali porque estava cansado, seus discípulos foram além comprar alimento e ele fica. Chega uma mulher ao meio-dia para tirar água, ele diz: dá-me de beber. E ela, achando estranho, porque percebeu que ele era judeu, e não era comum os samaritanos falar com os judeus, nem os judeus falarem com os samaritanos. E ela diz: por que você me pede água sendo tu judeu, meu samaritano? E ele disse assim: se você soubesse quem lhe pede, tu mesmo pediria, e eu lhe daria água, que salta para a vida eterna. Ela diz: mas você não tem como tirar água do poço? Como é que você vai me dar água? Ele disse: não, eu vou te dar água que salta para a vida eterna. E continuando ali esse diálogo, ela diz assim: mas Senhor, eu quero água então, porque eu estou cansada. Estou cansada de ter que vir aqui pegar água. Então, dai-me dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. E ele disse assim: então vai e pega seu marido, chama seu marido. Ela lhe disse, né, durante a conversa: Senhor, eu não tenho marido. Ele dizendo assim: você falaste muito bem, porque você tiveste 5 e hoje o que você tem não é seu. Ela achando aquilo maravilhoso, porque ele conhecia a vida dela, sem lhe conhecer. E ela diz assim: veja que és profeta. Então, eu tenho dúvida. O meu povo disse que se adora nesse monte, que era o Monte Gerizim, né, que vamos explicar um pouquinho mais à frente. E os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então me ensina. Ele diz: olha, os judeus estão certos, mas não é essa a preocupação. Haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Ela fica maravilhada com aquilo, deixa o cântaro de água dela ali, volta até a sua cidade, fala com os da sua cidade: venham ver aquele a qual as escrituras falaram, que ele falou toda a minha vida. As pessoas foram, Jesus fala para eles ficam maravilhados, voltam para ela e dizem assim: ó, nós agora cremos. E não cremos porque você nos disse, não foi por isso não. Nós vimos, nós ouvimos tudo aquilo que ele fala. E essa é a nossa preocupação hoje, de ensinar você a que a sua vida seja transformada. Não só você ir à igreja. Você vai 1 dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e depois você fica triste porque sua bênção não aconteceu. Não é isso. Vamos passar aqui. Nós falamos para você que o Senhor sai da Judéia, o sul do país, e vai para a Galiléia. A Judéia era a região de nobres. Rei Davi habitou ali na Judéia. Os reis ficavam na região da Judéia, principalmente os escolhidos pelo Senhor. E agora ele iria, por necessidade, ele iria até a Galiléia, mas passaria por Samaria. A Galiléia era a reunião de pessoas pescadores, tanto que a maioria dos
dos que acompanhavam Jesus, eles eram, eram da Galileia. Agora, mas para chegar na Galileia, ele tem que passar por Samaria. Imagine bem, Jesus sai da eternidade, lugar de reis, rei meu e Deus meu, vai para um lugar de necessitado. Os seus discípulos eram a maioria da Galileia, necessitados, o Senhor chamou necessitados para fazer a obra, não tinham condições disso. Vai para a Galileia, mas para ele chegar na Galileia para fazer uma obra na vida dessas pessoas, ele tem que passar por Samaria. O que era Samaria? Samaria era o centro do país. Existiu um momento, muitos anos antes, que eram dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte, ele foi agora conquistado por um outro reino e levado. E era comum, quando se conquistava o povo, o que se fazia assim? Os povos conquistadores, eles pegavam a população desse país, distribuía entre os outros países que ele já havia conquistado e trazia de outros países para habitar aqui. Para qual motivo, além de outros? Para que essas pessoas não tivessem força para agora se conspirarem contra aquele povo que o conquistou. Então foi isso que aconteceu com os judeus dessa região. Eles foram conquistados, tirados daqui, distribuídos entre outros países, e aqui ficou alguns judeus. Mas esses judeus, os seus filhos, suas filhas, acabaram casando com pessoas que não eram judias, não eram judeus. Então, casando-se, houve mistura. Quando os daqui que foram levados para a Babilônia, ficando ali alguns anos, regressando, agora levantava-se os muros da cidade de Jerusalém, e agora também se levantava o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Então, nesse momento aqui, na hora de reconstruir o templo, os judeus daqui queriam reconstruir também, fazer a obra, porque o templo era o templo de Deus. E os judeus da Judéia disseram assim: não, vocês não podem construir porque vocês não são judeus. São uma mistura de povos, são samaritanos. Então ficou denominado samaritanos. Por isso que os judeus não falavam samaritano, porque não achavam que eles eram samaritanos. E os samaritanos se achavam judeus, mas era uma mistura. Deus quer passar para a sua vida, necessitado. Rei ia ter um necessitado, mas ele tem que passar primeiro pelo seu coração, por uma mistura de conhecimento, de todo tipo de conhecimento, uma mistura de prazeres, uma mistura de entendimentos. E para o Senhor chegar na minha vida e me abençoar aqui, ele tem que primeiro governar aqui, me ensinar aqui. Foi o que ele faz com a mulher. Jesus pede para ela: o que você tem que me oferecer? Eu quero de ti água. Água é vida. Pergunta: você tem vida? Não tenho. Não tenho nada para te dar. E ela achando assim, sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós não temos como chegar ao céu. Sabemos disso. Temos essa concepção, esse entendimento. Não tenho, Senhor, como chegar ao céu. Eu não tenho nada para te oferecer. Então, não tendo nada para oferecer ao Senhor, porque há uma mistura de entendimentos nas nossas vidas, um aceita de uma forma, outro aceita de outra, um gosta de adorar o Senhor de madrugada. Há uma mistura. Você vai para o Evangelho hoje, uma mistura de entendimentos. Precisa disso, precisa daquilo, não precisa fazer isso, agora você ajoelha, agora você deita, e você... É uma mistura de conhecimentos. Cada um com conhecimento diferente. Agora o Senhor quer orientar, e o Senhor quer te orientar hoje. A tirar essa mistura de conhecimentos. Os fariseus eram assim, Jesus saiu deles. Os religiosos são assim. Gosto de te dizer o que você precisa e não precisa fazer, mas pastor, mas não é... Não! Você tem que ter experiência com o Espírito Santo, que aquela mulher teve. Os seus discípulos não estavam mais ali. Os discípulos muitas vezes atrapalhavam. Os discípulos, quando Jesus vai abençoar as crianças, atrapalhavam, não deixavam. O Senhor diz: não impeçais. Então, às vezes, aquele que tem muito conhecimento,
quer te atrapalhar a ter uma experiência com o Senhor. E você não pode ser atrapalhado a ter uma experiência com o Senhor. Jesus precisa passar pelo seu coração. Se você quiser ser abençoado, ele tem que te trazer experiência profunda ao seu coração. E ela agora diz para ele: Senhor, mas não tem como tirar água. Jesus não precisa de nada para nos dar. Ele tem tudo. Ele diz assim: olha, se você me conhecesse o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria a água que salta para a vida eterna. Dá-me de beber dessa água então, porque eu estou cansada. Porque nós estamos cansados. Quando nós não temos experiência com o Senhor, nós nos cansamos. Vamos para a igreja, nos cansamos. Fazemos para o Senhor, nos cansamos. 10 anos depois nos cansamos porque fizemos algo. Estou cansado disso porque não tem mensagem, porque tem mensagem, mas não é assim, não é que eu gosto. O louvor não é de bate-palma, seria bom se batesse palma, se dançasse ou não. É assim. Jesus ele não é isso. Ela diz: eu estou cansada, sabe por quê? Porque tudo que eu faço, eu bato palma, a bênção não acontece. Passa alguns anos e eu continuo vazia. Estou cansada. Ela dizia assim: eu não quero mais voltar aqui. Foi ao meio-dia. Ao meio-dia, meus irmãos, é porque a necessidade dela era muito grande. Nós podemos falar de muitas coisas. Aqui ela... Não. Mas precisamos entender basicamente que ao meio-dia a necessidade dela era muito grande. Não foi de manhã nem à tarde, que era o melhor horário para pegar água. Por que ao meio-dia? Ao meio-dia a necessidade dela era grande. Porque senão ela iria mais cedo. Não, tinha necessidade naquele momento. E você tem uma necessidade agora de ser abençoado. Não pode continuar sendo enganado por algo que te pregam para você, porque existem grandes pregadores e vão pregar para você fórmulas. Você vai continuar com sede. Você tem uma grande necessidade agora de o Espírito Santo entrar em seu coração e você ter experiência com ele. Não de falarem para você, você é o irmão, você é abençoado. Não, o que adianta dizer para mim que sou abençoado, mas eu estar triste daqui a 2 anos? Cadê a bênção? Nos deparamos assim com as pessoas. Encontramos pessoas que têm a mesma luta há 20 anos. Mas não é ter a mesma luta há 20 anos. Esse não é um problema. Você pode ter um câncer durante 20 anos e não morrer do câncer. Então, ter essa luta do câncer durante 20 anos não tem problema. O problema é você ficar enfermo na alma por causa do câncer. Pastor, eu oro, tantos problemas, e isso até hoje nada. Esse é o grande problema. Você continuar e estar triste porque nada aconteceu. Porque se você tem um câncer durante 20 ou 30 anos e o Senhor fala contigo: eu estou contigo, e isso transborda o seu coração, acabou. O câncer não é um problema. Então, quem te disse que você vai morrer do câncer? Minha graça te basta. Então não é um problema você ter a luta durante muito tempo. É o problema você estar triste porque você ainda não venceu. E é essa situação que precisa mudar. Porque Jesus está aqui, saiu do céu, da eternidade, para te abençoar, mas não consegue. Sabe por quê? Que ela diz assim: Senhor, então dá-me de beber porque eu estou cansada. Porque você continua cansado, passa ano após ano, e o marido é o mesmo, a situação do filho é a mesma, e você continua triste porque nada aconteceu. Aí Jesus diz para você assim, como disse para ela: então vai lá, traz seu marido e volta. Sabe por quê? É um corpo. 2 em 1. Será 2 num só. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Aí ela disse assim: não, mas eu não tenho marido. Por quê? Ela não se sente completa. Você está na igreja, mas não se sente completo. Vai porque os louvores são bons, é alegria, faz bem para a sua alma, mas você não se sente completo. O Espírito Santo não é tudo aquilo que pregam. A obra do Espírito Santo não é tudo aquilo que falam. Você ainda não teve tudo isso que te dizem que tem que ter. Acha que o pastor é o grande pregador e, olha, ele vai orar por mim, eu vou receber uma bênção. Você não precisa de pastor para receber uma bênção, meu irmão. Você não precisa de pastor para ter uma grande mensagem. As mensagens elas vêm da eternidade, trazidas pelo Espírito Santo para alimentar a sua alma e te introduzir na vitória. É por isso que tem a mensagem.
A partir do momento que tem uma mensagem vinda de um grande pregador, não serve para você, porque ela não vem do alto. A mensagem tem que falar a sua alma. Ah, pastor, mas fala a minha alma. Mas ela é pelo grande pregador? Não é dessa forma. Então Jesus diz para ela, olha, mulher, traz o seu marido. Eu não tenho. Disseste bem, tivesse 5. Olha só, tiveste o apóstolo, que ele desbrava a sua vida, tá? Meu filho, pode fazer o concurso que você vai passar. Pode fazer. Ah, mas eu não tenho condição. Não, vou te ensinar a estudar e você vai passar. Meu filho, olha só, pode orar pelo seu marido, faz assim, 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 que ele vai se converter. Senhor, mas esse homem é difícil. Ele vai se converter. Ele desbrava a sua vida, desbravador, o apóstolo. Tem o profeta, que ele aponta para a sua vitória, diz assim, não, eu não te disse que você vai vencer, crê, tão somente creia. Meu filho, é dessa forma, faz assim, olha, faz aquele curso primeiro, para depois fazer o concurso, vai para esse emprego aqui primeiro, e daquele emprego você acaba alcançando outro, porque um currículo bota para lá, bota para cá, alguém pega o seu currículo, o senhor vai apontando para você como você vencer. Então você teve o apóstolo, você teve o profeta, você teve o evangelista, sabe por quê? O seu coração transbordou de amor do Senhor, porque você teve a experiência com o Senhor, e você abre os seus lábios e pode falar desse amor. Você teve o pastor, o apacentador, porque quando você não aguenta mais, o Senhor te abraça e começa a falar contigo. Não temas, filho meu, eu sou contigo. Ele te apacenta. Você sente a alegria junto com ele, sem saber por quê, porque a luta ainda está lá. Mas você sente o colo do seu Senhor. E você tem também um mestre. Um mestre que diz para você, não, não é assim. E você, opa, não, você fez isso, eu não gostei. Faz assim porque vai ser melhor. O mestre está te ensinando a todo momento. Então você tiveste 5. Não é que você tem 5 agora, ele diz, tiveste 5. Agora você tem um que não é seu. Olha, seu entendimento, a sua razão, o seu jeito, o seu ego, a sua forma de agir, de concordar ou discordar. Você está usando isso aqui, ó. A obra não é aqui. Abre a porta do meu coração para que o Senhor entre. Ele bate a porta do meu coração. O ministério ele é aqui, ó. O ministério do Senhor, não é pastor não. O ministério do Senhor é aqui. O que desbrava, o que aponta, o que você sente o amor dele, o que te passa, o que te envolve e o que te ensina. Esse é o Senhor. O que você precisar está aqui, ó. Mas quando você deixa isso, para começar a concordar ou discordar, aceitar ou deixar de aceitar, começar... Acabou. Ele disse, isso não é seu, não foi para isso que eu te chamei. E ela disse assim, mas eu tenho dúvida. Aonde se deve adorar? No Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é lá. Mas o meu povo, os samaritanos, dizem que é no Monte Gerizim. Ele diz assim, os judeus estão certos. Sabe por quê? Uma obra profética, e os judeus é o povo escolhido do Senhor. Ele diz, uma obra profética que eu profetizei para Abraão, que o povo dele seria um povo escolhido, uma obra profética está certa. Se você falar de uma obra profética, é disso que estamos falando. O Senhor fala disso, não é de denominação nem A nem B, é de uma obra profética. Então está certo. Os judeus estão certos, uma obra profética está certa. Mas eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Haverá um dia, e o dia é agora o momento de você entender isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, está vendo? Não é razão, é espírito. E qualquer coisa que não seja disso é mentira. Até Paulo diz, se falarem outra coisa diferente disso, é mentiroso, é anátema. Então qualquer coisa diferente disso que falamos para você, que você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, não com o pastor, não com um grande pregador, não com uma grande denominação, qualquer diferença disso não é verdade. Ele é espírito, adorarão em espírito e em verdade. O Senhor quer que você conheça essa verdade. Ela para ali, deixa tudo ali. Sabe por que ela deixa tudo ali? Ela diz assim, eu não preciso de água. Ela nem pegou água, deixou lá.
Meu irmão, você precisa de Jesus. Jesus transbordar o seu coração, você esquece das suas necessidades. Ah, mas eu tinha muita necessidade, vim aqui meio-dia, na hora pior do sol. Você esquece das suas necessidades, sabe por quê? Você se lembra em que o Senhor vai fazer tudo o que você precisa. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. É só ser fiel aqui, ó, no Senhor, no pouco. Não é aqui. Saiu daqui, veio para cá e estragou. Então, seja fiel aqui ao Senhor. E aqui o Senhor te ensina, aqui não. Aqui você concorda ou discorda. Ah, aceita, pastor Jesus, é assim, desse jeito aqui, essa mensagem... Não, não, não. Pronto, ele não vai, aqui é mentira. Aqui é verdade. E ela sai dali, porque ela não tem mais necessidade, vai falar com seus conterrâneos, né? Podemos dizer assim, dizer assim, ó, vem ver. Ela tem experiência. Ela tem experiência com o Senhor e vai falar para os seus vêm agora. E quando volta para ela, ele diz assim, eu creio agora, nós cremos, porque não você falou, nós tivemos experiência. Está vendo como é importante você ter experiência? Não com o que o pastor prega, mas com o que o Espírito Santo quer que você ouça. O pastor prega é importante, mas o principal é você entrar aqui. Ó. Nós tivemos experiência, não foi o que você pregou, não. Tivemos experiência com ele. E vamos ensinar agora, como falamos, do Monte Gerizim, que ela falava muito no Monte Gerizim, onde se adora, Monte Gerizim. E vamos explicar para você um pouco sobre isso aqui. Ela falava dessa região aqui, ó, dessa região, Samaria, tá? Samaria ficava nessa região, mas existia dois montes, Siquém, a cidade de Siquém, onde Jesus estava, Monte Gerizim e Monte Ebal. Estão nessa região aqui. Esses montes, antes de o povo entrar na Terra Prometida, para entendermos, nós vamos encontrar isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, se eu não me engano, o Senhor orientando, dizendo assim, olha, quando entrares na Terra Prometida, ali vocês vão subir 6 tribos, vão subir ao Monte Ebal, e 6 tribos vão subir ao Monte Gerizim. Esses montes, Ebal e Gerizim, eles são até conhecidos nos dias de hoje, chamados de Monte Gêmeo, porque a sua formação é bem parecida. Quase a mesma altura, quase a mesma largura. Eles são bem parecidos. Então, são conhecidos como Monte Gêmeos. Tá? São bem semelhantes na sua formação. Aí vamos entender o que o Senhor falou lá ao entrar na Terra Prometida. Quando entrarem, 6 tribos vai subir ao Monte Ebal. E 6 tribos ao Monte Gerizim. Monte Ebal, ele quer dizer, o nome quer dizer descoberto. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque o Monte Ebal, ele tinha uma característica diferente do Monte Gerizim. O Monte Ebal, ele não cresce nele vegetação, mas pedras, pouquíssima vegetação. As 6 tribos subiram ao Monte Ebal. Eram 6 tribos, 12 tribos, 6 tribos subiriam ao Monte Ebal. 6 tribos. E o que aconteceu? A ordem do Senhor, quando subisse ao Monte Ebal, era para pronunciar ali a lei em forma de maldição. Vou dar um exemplo. Olha, todo aquele que escutar essas minhas palavras e não obedecer, então vai haver estéril no vosso meio. Então, se pronunciou a lei e o Senhor dizia a maldição que ia acontecer. Falava uma lei e vinha uma maldição. E em cada lei, o que o povo tinha que dizer? Amém. Quando subisse ao Monte Ebal, pronunciaria a lei, o povo diz a maldição e o povo diz amém. Mas por que dizer amém? Sabe por quê? Estou ciente. Ciente que eu subi, que Deus me orientou a fazer dessa forma, eu fiz diferente, então não vou alcançar a bênção. Que o Senhor falou que não vai haver estéril em mim, eu vou ter estéril. O Senhor falou que eu vou vencer e eu não vou vencer. Então eu estou ciente disso. Então por isso que o povo dizia amém, para não dizer que estava sendo enganado. Ah, eu não me lembrava disso. Não, você disse amém. Você disse amém porque você prestou atenção. Então, 6 tribos subiram ao Monte Ebal, pronunciou-se a lei, e o povo, em cada uma delas, o Senhor dizia a maldição, e o povo dizia amém.
Mas por que vinha uma maldição? Sabe por quê? Porque Monte Ebal quer dizer descoberto, ou seja, você não está coberto no sangue do Cordeiro. Pastor, mas eu jejuo. Mas jejua, mas você só faz o que quer? Tem a lei, você não cumpre a orientação do Espírito Santo. Irmãos, não é regras, não. Precisamos tirar esse entendimento que estamos falando de regras. Faz isso, dessa forma. Não, estamos falando de experiência com o Espírito Santo, tá? Claro que o Senhor nunca vai te orientar a desobedecer, a ser rebelde. O Senhor não vai te orientar a ser rebelde, tá? Mas Ele vai te ensinar a como fazer diferente se te orientarem errado. Ele vai te ensinar. Quem ensina qualquer um. Ensinou para mim, ensina para você, ensina para qualquer um. Você vai fazer diferente sem ser rebelde. Então, o monte descoberto é quando eu tenho consciência que estou entrando numa maldição porque estou fazendo diferente do que Deus quer que eu faça. Então, o sangue de Jesus não me cobre de todo o pecado. Sabe por quê? Como é que ele vai me cobrir se eu ainda estou em pecado e quero continuar fazendo esse pecado? Não me cobre. Então, eu estou descoberto. Então, eu faço jejum? Faço. Mas estou descoberto. Ele não tem efeito. Pastor, madrugada? Faço. Estou descoberto. Não tem efeito. Ou seja, você sobe o Monte Ebal, tropeça, porque pedras machuca o pé. Então, ou seja, você vai para a igreja, mas se cansa. Você faz outras coisas, mas não tem resultado. Por quê? Está descoberto. As bênçãos não vão acontecer como deveriam acontecer, porque você tem ciência que foi lhe orientado algo e você não está cumprindo conforme o Espírito Santo te orientou. É dessa forma. Monte Ebal. Então, a cidade de Siquém ficava, voltando aqui, a cidade de Siquém, ela ficava entre os dois montes, praticamente. Aqui, ó, cidade de Siquém, entre um monte e outro. No meio, aonde Jesus estava. Aí, o que a mulher diz? A mulher diz assim, Senhor, onde deve adorar? Porque os samaritanos, como não tinham Jerusalém para adorar, começaram a aprender que era no Monte Gerizim que adorava. Por que o Monte Gerizim? Porque o Monte Gerizim quer dizer terra estéril. Só que tem alguns detalhes nesse monte, apesar de ser bem parecido com o Monte Ebal. Nele nasce vegetação. No Ebal não. No Ebal não nasce vegetação. Nesse nasce vegetação. Nesse você tem frutos. Também 6 tribos subiriam. 6 tribos, sabe por quê? 6 tribos é você que vai escolher, é o homem que escolhe. Lembramos que o 6 nos lembra do homem. 6 é você que escolhe. Você que escolhe. Bênção ou maldição? Escolhe, porém, a bênção, para que viva tu e a sua descendência. Está vendo? Bênção ou maldição. Então, como os samaritanos agora começaram, como não podiam ir para Jerusalém para adorar, porque os judeus não o aceitavam, começaram a adorar Monte Gerizim. E ela ficou na dúvida, confusa. Porque sem o Espírito Santo, qualquer um que me fala alguma coisa, eu fico confuso. Não sei se é para lá ou para cá. Se está bom aqui, eu fico aqui. Parou de estar bom, eu vou para lá, sabe? Porque ela está melhor. É confuso. Fico na confusão. Então, por quê? Sou eu que escolho para que confusão eu quero ir. Mas só com a diferença. Quando eu subo o Monte Gerizim, 6 tribos subiriam o Monte Gerizim, pronunciariam a lei da mesma forma, só que agora pronunciariam em forma de bênção. Isso é a ordem de Deus antes de entrar na Terra Prometida, quando entrasse, subissem. 6 tribos ao Monte Ebal, 6 tribos ao Monte Gerizim. Aí a lei foi pronunciada, era pronunciada. Todo aquele que escutasse as minhas palavras, eu vos abençoarei, não haverá estéril em vós. Vós não pedireis emprestados, vós emprestareis. E é exatamente nesse momento onde que conhecemos muito aquele texto que diz assim, e vós não sereis por cauda, sereis por cabeça. É nesse momento, é exatamente nesse pronunciamento da lei no Monte Gerizim. Aquele que escutar e obedecer e cumprir conforme as minhas orientações, vós não sereis por cauda, sereis cabeça, não sereis por caudas. Sereis cabeça, vós sereis cabeça, não vai ser cauda. Não vai estar atrás, vai estar na frente. Não vai pedir emprestado, emprestareis. Sereis abençoados, não vai ter estéril. O vosso mantimento crescerá. Os vossos gados aumentarão. É nesse momento. Mas tem um detalhe. Não precisava dizer amém.
se pronunciavam a lei, atrás da lei a bênção, mas não precisava dizer amém. Sabe por quê? Você não precisa ser lembrado que vai ser abençoado. Ah, por que você não vai cobrar Deus? Deus só falou isso, que aí está aqui, ó, se você cobra Deus, está aqui. É ao contrário. Quando você cumpre o que o Senhor falou, e você diz assim, Senhor, estou em luta, o Senhor diz assim, mas eu não te falei da vitória? Você, é verdade, Senhor, o Senhor me falou da vitória. O Senhor está querendo te lembrar da vitória, é o Senhor que te lembra, não é você que lembra a Deus. Deus, eu orei, Deus, eu madruguei, Deus, eu fiz isso. Você precisa lembrar o Senhor? Aqui você não precisa lembrar o Senhor. Quando você faz, é o Senhor que te lembra. Meu servo não te disse que você vai crescer cabeça? Mas meu marido é difícil. Mas eu não te disse que você vai ser abençoado? Eu não te disse que você vai aumentar o seu celeiro? Eu não te disse isso? Eu não te disse que vão pedir emprestado para você, não é você que vai pedir emprestado? Não te disse que você que vai emprestar? É o Senhor que te lembra. Por isso eu não precisava dizer amém. Que aqui eu preciso lembrar. Opa, tem alguma coisa estranha. O Espírito Santo, ó, tá vendo? Tem consciência disso que está fazendo. Tem consciência disso que está dizendo. Tem consciência desse caminho que está tomando. Aqui não. Aqui quando você entra em luta e o Espírito se lembra. Você não jejuou? Vou te dar uma vitória. Senhor, eu jejuei. Não, você não precisa disso. Você não jejuou, eu vou te dar uma vitória. É serva, você não foi, lembra aquele culto de domingo? Vou te dar essa vitória, serva. É aqui, ó. Você não precisa falar amém. É o Senhor que te lembra. Pronunciava a lei em forma de bênção. Aqui, vamos lembrar, sabe aqui? Porque olha aqui, terra estéreo. Monte Gerizim quer dizer terra estéreo. Mas olha Isaías o que diz, depois você procura lá. Rejubilam estéreo, porque tu não tiveste dores de parto. Mas os seus filhos serão mais do que a casada. Tá vendo? É o Senhor te lembrando. Peraí, mas você é estéreo. Mas não se preocupe. É impossível você alcançar essa vitória, mas eu vou te dar. Mais do que aqueles que têm condição de alcançar. Ah, não tenho condição de passar no concurso. É verdade, não tem não. Mas você vai passar. Melhor do que aqueles que têm condição. É o Senhor te lembrando aqui, olha. Rejubila, se alegra. Ó, você que não tem condição nenhuma de gerar, de ter vitória. Se alegra, minha serva. Se alegra, sabe por quê? Você tem aprendido comigo, eu tenho passado pelo seu coração e vou alcançar você na sua necessidade lá em cima. Se eu vim da eternidade, eu passo pelo seu coração, confiro bênção ou maldição, você escolheu a bênção e você é estéril, mas eu vou te fazer mais, a sua vida muito mais. Vamos lá. Monte Ebal. Falamos de 6 tribos, certo? 6 tribos. As tribos que subiram o Monte Ebal para amaldiçoar, determinado pelo Senhor. Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Essas 6 tribos se orientou. Vai lá. Claro, existe profecia sobre cada uma delas. Não é o nosso objetivo falar disso agora. Tá? Queremos te ensinar a vencer. Aí, as que subiram ao Monte Gerizim. 6 tribos também, que é a escolha. Você tem a oportunidade de escolher. A sua vida é uma vida de escolha. O que você vai escolher? Escolhe a bênção. Aí, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Nas igrejas por onde eu passo, que trago esse estudo, aí eu pergunto para os irmãos, tem algo estranho aqui, olha, tá diferente. Aí dá um tempo para os irmãos identificarem. Na maioria das vezes, sempre tem aquele mais estudioso que diz, pastor, é isso. Mas eu não vou fazer isso aqui porque já estamos até alongando o nosso tempo. Tá? Para os irmãos ouvirem essa mensagem, que é um pouco longa, sabemos disso, mas vai te abençoar muito. Então, tem algo diferente aqui, vamos já te passar isso. Olha só, tribo de José, desculpe, a tribo de José. Agora vamos ver aqui, olha, porque a tribo de José não estava em Israel. Estava em Israel, mas ela não era contada como tribo de José. Levi era contado para o Senhor agora, não teria uma posse da terra. E para dividir a terra seria José dividido em Efraim e Manassés. Vamos ver aqui? Ó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são mais 6. Você vai subir o monte Gerizim? O 7º vai com você, meu. Perfeito. Você está em luta?
o sétimo vai com você. Você fez jejum, o sétimo vai com você. Monte Ebal você sobe sozinho, tá? Tropeça. O que você está fazendo, está cansando. Está indo no culto, está se cansando. Está jejuando, está se cansando. Aqui, Monte Gerizim, não. Monte Gerizim, você está jejuando, só diz, estou contigo, meu servo. Está indo ao culto? Mas foi difícil, não tem nem dinheiro para passagem. Sou contigo, minha serva. Vou te abençoar. E as coisas vão acontecendo, cada vez parecendo piores, mas quanto pior parece, melhor fica. Porque o sétimo vai subir o monte com você. Ele vai estar do seu lado para te lembrar da bênção. Minha serva, está vendo isso? Isso vai acontecer na sua vida. Ah, você não será um cauda. Está vendo isso, meu servo? Isso vai acontecer contigo. Olha, o vosso fruto multiplicará. Está vendo isso, minha filha? Isso vai acontecer contigo. O sétimo está ao seu lado. Te ajudou a subir, te ajudou a jejuar, te ajudou a madrugar. E ele está do seu lado. Lá no pronunciar da bênção. Lei como bênção. Aí você, não vou gravar isso. Não, não precisa gravar, não. Tem um outro estudo que fala das leis, né, lá em Levítico, que fala dos animais puros e impuros. Tem um estudo que eu, quando me converti, achei maravilhoso ouvir esse estudo. Em outro momento vamos passar para os irmãos. Os animais puros e impuros. E fala exatamente disso. Que você remói. Você menos precisa, quando você mais precisa, na verdade, o Senhor te lembra. Não, você não jejuou. Volta para você. E você lembra. É verdade. Há 2 anos atrás o Senhor falou que ia me dar uma bênção. Senhor, é isso aqui, olha. Isso, eu te lembro. Não, não é verdade, vou te dar. É agora. O momento é agora. Meu irmão, escolhe a bênção. Coloque diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a bênção. Sabe por quê? Você vai jejuar e não vai se cansar. Vai fazer a obra e não vai dizer que te enganaram. Você vai andar e não vai dizer que te levaram o caminho errados. Porque quem te levou não foi nenhum pastor. Foi o Senhor. Você não vai dizer que o pastor te orientou errado. Sabe por quê? O Senhor confirmou contigo. Pode fazer, que eu estou contigo. E quando não for para fazer, ele vai dizer assim, você vai proceder dessa forma que eu vou te dar um livramento assim, para você não ser desobediente e não ser rebelde. Você vai te ensinando. E conforme a autoridade que ele foi te dando, ele vai fazendo a sua vida. Sabe por quê? Ninguém vai poder falar nada contra você, porque ele está do seu lado. O sétimo, o perfeito, está do seu lado, meu irmão. Tá bom? Tribo de Efraim e Manassés, como falamos. E agora nós vemos aqui, ó, Monte Ebal, Monte Gerizim, e o que nos diz a palavra no texto que falamos para você, Deuteronômio 28, 13. Olha o que o texto diz. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, para os guardares e cumprir. Está vendo, Vitória? A vitória é assim, ó. Não deixe te enganar dizendo que tem vitória aqui em Monte Ebal, que não tem não, irmãos. Jejum, madrugada, ó, aqui no Monte Ebal não tem vitória não, tá? Monte Ebal é maldição, é luta. Você está na igreja, mas é luta. Vocês estão pronunciando isso aqui para você, meu irmão, você é santo, você é uma bênção, aleluia, glórias a Deus. Olha, foge disso. Qualquer um que te diga, Paulo diz, ainda que seja ele mesmo, vai ser anátema, é maldito, porque isso não tem nada do Espírito Santo. Aqui tem vitória, quando começo a te ensinar como alcançar. Falar de bênção, não te ensinar como alcançar a bênção, isso é Monte Ebal, tá? Estão te engambelando. Isso é engambelar. A gente faz isso com criança, né? E Paulo diz assim, deixar de ser criança. Não são mais crianças, então vão deixar as coisas de criança. Queremos te ensinar a ter experiência com o Espírito Santo, para você deixar de ser criança espiritual. 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, e agora chora por causa da luta? Não. O Senhor diz assim, olha, se você perceber a ordenança do Senhor, guardar a ordenança do Senhor, não se esquecer dela, guardar e cumprir. Porque tem uns que guardam, sabe de todas, mas não cumpre nenhuma. Você guardar e cumprir. Então, o Senhor, o Espírito Santo, quando você chega à presença dele, ele começa agora a te ensinar. Você pode fazer isso, que a lei é a mesma, e ouvir a maldição dela, e vai ser lembrado disso toda hora, que só a consciência vai te lembrar. Ou você pode ouvir o Espírito dizer, eu subi contigo, não temas mal algum, porque
o Senhor está contigo. Não temerei mal algum, não é isso que o salmista diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu, Senhor, tu está comigo. Está vendo? O sétimo está contigo, meu irmão. Aprenda a vencer. Não vá só pelo que te dizem. Vá com o que o Espírito Santo, o que te ensino e com o que o Espírito Santo confirma para você. Amém? Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.